Olá, olá, senhores. Mais uma vez, o vídeo da ciência espiritual da criação número 66. Hoje a gente vai estudar sobre as irradiações e correntes eletromagnéticas. As correntes divinas e as correntes eletromagnéticas são a base da ciência divina. Em seu capítulo de estudo das hierarquias dos tronos do Criador, os sagrados orixás da Umbanda. Cada irradiação é uma onda viva que nasce no Criador e projeta-se em uma vibração única. Então, cada trono, senhores, tem uma vibração, né? Vamos lá. Tudo vem do Criador. Esse tem uma vibração diferente desse, esse diferente desse, etc. Cada um tem a sua vibração. Cada irradiação é uma onda viva que nasce no Criador e projeta-se em uma vibração única, alcançando toda a sua criação, seja ela animais, seres ou inanimada. Inanimadas são as substâncias, por exemplo, cobre, não sei se a água é substância para eles, alumínio, ouro, etc. Uma onda divina não tem um lugar específico para estar, porque ela está em tudo como uma imantação magnética. Então, vamos lá traduzir isso aqui. Eles estão assentados, mas as ondas não. Então, da irradiação das partículas lançadas formam-se ondas, né? E essas ondas vão até onde precisar. Vamos supor que esta onda de Oxum também precise da onda de Ogum, que essa onda de Ogum precise também da onda de Oxum. Então, ela vem para cá. Aqui tem uma outra formação. Aí, vem para cá. Esse para cá. Então, não tem assento, não tem lugar determinado. O Criador, ao gerar em si uma onda, gera-a com dupla polaridade e a irradia
polarizada em onda passiva e onda ativa. Que é, ele tem outro, né? Eu não, como a minha memória assim, não, eu não guardo qual é o nome da outra contraparte, então eu tenho que olhar. Oxum, 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 cadê Oxum? Eu não coloquei a contraparte aqui, então tá no livro só. Vamos lá ver se eu acho. Um deles é Obá, eu não sei se... Bom, vamos lá. O problema é achar, né? Porque é muita coisa aqui. Mas por acaso encontrei. Não, não é Obá não, Obá é de Oxóssi, é aqui, Obá é aqui. Então a contraparte dele aqui é Obá. Vou botar fora porque não está servindo. Obá, tinha uma música, Obá, 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 lá, 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 lá. E aí, Ogum. Egunita. Então, repetindo. Uma onda, peraí. O Criador, ao gerar em si uma onda, gera com dupla polaridade e a irradia polarizada em onda passiva e ativa. Então, um desses é ativo ou passivo. Um trono se divide em dois, né? Um trono é criado, não pode-se dizer que é criado duplo, porque duplo é igual, né? Então, um trono é criado por dois. Tá vendo? É uma boa explicação. Eu queria explicar de outra maneira porque vai ter pessoas que não vão entender muito bem e vai pegar o vídeo sem ler os outros. Deixa eu pensar aqui. Bom, vou falar assim, ó. O trono Oxum também ele se subdivide, né? Ele se divide e forma um outro que é o Oxumaré. Um deles é a parte positiva e outra a negativa, não é isso? Um é positivo, outro é negativo. O positivo é passivo. O negativo é ativo, né? Passivo, ativo, positivo, negativo. E tem uma outra modalidade. Absorvente, irradiante, que é irradia,
Deixa eu ver se eu lembro mais. Todos eles são assim, tá? Bom, então vamos lá. A onda passiva é denominada de positiva ou universal, cuja vibração magnética é contínua, ela não para, irradiante. A onda ativa é denominada de negativa ou cósmica, cuja vibração magnética é alternada e absorvente. Vejam que tem diferença de universal para cósmica. Cósmica abrange todo, né? O todo do universo. A gente às vezes não costuma dizer, tô meditando na energia cósmica, o cósmico isso e aquilo, né? Há uma diferença. Universo, nós estamos num universo e dentro de outro universo. E a cósmica é tudo, é um conjunto. É assim que eu entendo, né? É um conjunto, né? Cósmica é um conjunto, mas existe, por isso que existe a energia cósmica e a energia universal. A onda passiva, denominada de positiva ou universal, cuja vibração magnética é contínua e irradiante. A onda ativa é denominada de negativa ou cósmica, cuja vibração magnética alternada ou absorvente. Uma onda pode ser irradiada de muitas formas por causa do seu magnetismo. Umas seguem em linha reta. Outras em linhas ondeantes. Outras espiraladas. Ou raiadas, ou em fluxos. Acho que ele mostrou aqui fluxos. Você veja a inteligência das pessoas, dos seres que evoluem, guardam isso tudo para explicar para nós, né? Fluxos é um conjunto de... Deixa eu ver o desenho que eles fizeram, senão eu faço aí. Eu gosto de olhar primeiro, né? Isso já foi explicado, né? Já foi explicado, já foi... Mas para encontrar é... Deixa eu ver se é isso aqui. Bom, eu não encontrei, mas não tem importância. Fluxos. Uma onda irradiando na outra onda, fluxos, sim.
Tanto pode ser para cima, para baixo, para o lado também, ou pode ser assim. Aqui seria um fluxo horizontal, aqui um fluxo vertical. E o fluxo paralelo, como seria? Irradiação paralela, então seria assim. Certo? Às vezes, dependendo do plano, se é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano, a gente vê na horizontal, como eles explicam, né? Mais de uma, por exemplo, aqui pode ter um dos tronos irradiar, vou apagar para não dar confusão, né? Então, quando vem um trono com outro trono, cada um tem uma onda, né, diferente. Então, o que é que pode acontecer? Pode um estar irradiando assim, outro assim, e dependendo do plano, todos ao mesmo tempo, dependendo do que estiver sendo criado e do plano. Está nos vídeos anteriores. Bom, uma onda, assim que cruza com outra, em determinado ponto, cria um polo magnético, onde uma assume a condição de radiação energética e a outra assume a condição de corrente eletromagnética. Então, vou botar duas para facilitar. Uma, irradiação, e a outra vai se transformar numa corrente. Ela vai longe. Vai longe. Na ciência divina, toda linha vertical é vista como uma irradiação direta. As linhas perpendiculares são vistas como irradiações indiretas ou inclinadas, porque ela está direta, ela vem de lá, ou vem daqui também, pode ser daqui. Não vem direta, ela vem inclinada. Mesma coisa. Estou meditando, eu acho que a energia está vindo aqui direta, vertical. Mas eu posso estar recebendo uma outra energia aqui. Então ela é indireta. Tá? Não vem assim, indireta. As linhas horizontais são vistas como correntes eletromagnéticas que dão origem a níveis ou faixas vibratórias e a subníveis ou subfaixas vibratórias. Então, essa onda aqui horizontal, ela vai dar origem, como eu já, em outros vídeos que tem aquela tabelinha, é feito uma tabelinha, né, que tem diferença em vibratória de umas para as outras. Lembra daquilo assim, ó? De uma tabelinha assim, ó. Tronos, e aqui. E aqui são vibrações diferentes. Aqui é uma, aqui é outra. Níveis, né? Criador é infinito, em todos os sentidos,
e não temos como quantificar as sondas vivas que gera em si. E em si irradia, né? Dando origem à sua criação divina. Então, nós limitaremos ao estudo de 7 ondas vivas que dão sustentação aos 7 sentidos da vida, tal como os denominamos, que corresponde, senhores, aos 7 tronos principais, que na verdade são 14, né? Porque ele divide. Então temos o sentido da fé, sentido do amor e do conhecimento e da justiça e da lei, da evolução e da geração. Esses 7 sentidos são 7 irradiações vivas que dão sustentação a tudo o que existe em nosso planeta, em todas as dimensões, ou seja, além do planeta, mas nas outras dimensões. Os 7 tronos principais, as suas hierarquias, né? Bem, a Terra tem diversas dimensões e os tronos, eles atuam 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 tronos, eles atuam em todas elas. Vamos dizer, estamos aqui, a nossa que é a terceira dimensão. E os tronos, eles atuam em todas, com as suas correntes magnéticas, com as suas irradiações, com o seu sentido, fé, amor, etc. E 7 sentidos são as 7 radiações vivas que dão sustentação a tudo que existe em nosso planeta e em todas as suas dimensões. As 7 radiações começam no Criador e chegam até nós mediante as ondas vivas, transportadoras de fatores, essências, elementos e energias. Lembram lá nos vídeos anteriores, fator, que é o início, né? Fator. Depois ele passa para o segundo plano, que é a essência. Depois ele passa, nós passamos para o terceiro plano, que é os elementos, e dali em diante, energias eletromagnéticas, energias magnéticas, etc, etc. No primeiro plano da criação divina, ou plano virginal, são denominadas de ondas fatorais, pois transportam fatores divinos. É a menor partícula existente no universo, os fatores. E ela é o quê? Ela é luminosa, tem luz e pulsa. Esses fatores pulsam. Então, no primeiro plano da vida, essas ondas são denominadas ondas fatorais, porque vêm dos fatores. Eles criam
criam ondas fatorais porque eles vêm dos fatores. As ondas transportam esses fatores divinos. Transportam e às vezes um bate um no outro, aí vai embora, o outro se agrega, o outro sente atração, então vai se agregar com a partícula que vem de Oxum, que é do amor, mineral. Tanto que os minerais, os cristais, são todos cheios de célulazinhas uma na outra. O nosso corpo, células são o quê? Agregadoras umas nas outras. Foram feitas através da energia do amor quando estamos dentro, né? Com a onda agregadora quando estamos dentro do ventre da mãe. Do ventre da mãe, só pode ser da mãe, né? Que pai não pode ter. Ai, meu Deus. No segundo plano da criação, ou plano essencial, as ondas são denominadas vibrações essenciais. No segundo plano, já vai ser nos dado uma essência, ou seja, a gente vai sentir atração por um dos tronos. Essas essências, elas são transportadoras. Lembra que quando foi explicado que nós temos um DNA, quando emantados por um desses 7 tronos, ou Oxum, ou Ogum, porque a partícula, ela vai, naquela tabelinha, ela vai descendo, ela vem vertical, depois ela vai descendo, aquela verticalidade, e vai se atrair, ou o trono, a partícula daquele trono se atrai, né? Aquelas duas partículas, elas vão se atrair pelo trono. Então, o que acontece? O trono começa a irradiar mais, aquele vai ser o meu filho, vamos dizer. Todos nós somos filhos de um trono. Por isso que dizem, filho de Ogum, filho de Manjá, filho de Oxóssi, filho de... qual é o outro? Filho de Ogum, filho de... Deixa eu pegar aqui, tá vendo? Filho de Omuru, filho de Xangô, filho de Ansan, etc. Então, nós somos irradiados ali para passar para o terceiro plano. Bom, e aí o que acontece? Nós vamos ser irradiados toda a nossa existência, porque nós somos eternos e vamos ter sempre esse DNA que corresponde àquele determinado trono em que fomos atraídos por ele. Ou seja, afinidade não é bem uma afinidade, você pode até dizer, mas porque aquela partícula é inconsciente ainda. Há atração, mas não se sabe por que há essa atração. Porque o ser que está ali no segundo plano ainda é inconsciente. E aí temos o terceiro plano. Então eles carregam
cada uma essência. Aí tem que ir lá naqueles vídeos de que fala no... Deixa eu ver aqui, para relembrar, né? Ver se eu encontro o terceiro plano aqui. Se eu tivesse assim, uma boa memória, eu explicaria mais ainda, mas fazer o quê, né? No terceiro plano, que é o elemental. E o segundo plano é o essencial, essência. Parece que eu estou com sono, mas é de dia. Estamos... Ah, aqui não dá para ver a hora. Acabei de almoçar e vim para cá para fazer logo... Então, nesse segundo plano, o essencial, o ser vai absorver, o futuro ser, né? Vai absorver serão alimentados, que ele fala, pelas essências. E ele vai se assemelhar a um casulo, ou um ovoide. Já no segundo plano, o futuro ser vai ter um formato ovoide. Que, no caso, em certos casos, em que o ser, depois de desencarnar, né, ele pode virar um espírito ovoide. Interessante, né? Então ele volta para o segundo plano da vida. E aí ele é manipulado, né? Manipulado pelos magos negros, quando o espírito fica ovoide. Aí os motivos são muito variados. Ele pode se autotransformar num ovoide. Por isso que eu digo, se eu tivesse memória, né, eu vim procurar aqui para poder encaixar tudo, né? Caramba. Pode ser por vários motivos. Vamos dizer, alguns deles. Se você morre com mágoa de uma pessoa, aí você se vê, onde é que eu estou? Morri. E você pode achar que você morreu antes do tempo, porque você ficou tão triste, tão magoado com aquela pessoa, que você foi ficando deprimido, né? E você fica com aquela ideia, tão magoado, magoada. Então aí você vai perdendo a energia que ainda tem em você. Aí você vai perdendo o teu perispírito. Teu perispírito cai aos pedaços. Cai aos pedaços do chão. Os magos negros aproveitam aqueles pedaços de perispírito para fazer um tipo de ser artificial lá, para manipular. Bom, aí você vira um ovoide. Com o tempo é de tudo. Só fica o quê? O espírito, a centelha divina, fica ali. Aí o mago negro, né, se encarrega lá de levar para aquele monte de seres ovoides que estão ali, bota e joga para lá, como se fosse uma fruta, aí, joga para lá. Aí ele vai escolher alguns ali para manipular.
os magos negros costumam colocar uns fios, e tudo é em luz, hein? Uns fios ligando todos os ovoides para que haja único pensamento, uma única monitoramento da parte dos magos negros. Então, posso dizer que o ser que regride devido a certas circunstâncias, né? Pensamentos, culpa também, e que se autotransforma, porque ele perde tudo o que tinha, então ele se autotransforma num ovoide, ele regride para o segundo plano da vida. Interessante, né? Aqui nós temos vários tipos de ondas na essência. Cada trono, porque quando uma onda de um trono se junta com outra, quando está trabalhando para a criação, aí se forma uma terceira onda. Então nós temos inúmeras ondas, né? Os formatos, ó. Isso aqui é uma onda. Temos a onda do coração, temos a onda da agregação mineral, que é o coração. E se eu consigo fazer o coração viu? Isso é uma onda, essa corresponde a outra onda, essa outra onda. Essa onda aqui é telúrica. Ela tem a ver com a evolução, que a Terra, nós estamos aqui para evoluir, interessante. E essa onda tem a ver com a evolução, é telúrica. Essa é do amor, da agregação mineral. Ela agrega, ela tem que atuar em tudo, porque ela agrega, né? Ela une as ondas, os fatores. E esses tronos, eles continuam trabalhando quando já somos assim, em corpo material, né? Carne, né? Aí continua atuando. Esse aqui é mobilizador, onda mobilizadora. Bom, então vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Vamos ao terceiro plano.
No terceiro plano da criação, ou plano elemental, elementos. As irradiações são denominadas elementais, pois transportam elementos puros. Vamos ver aqui o terceiro. Então é o seguinte, no segundo plano da vida, o ser virginal, ele inconsciente, mas desenvolve, né, através do trabalho dos tronos, né, ele desenvolve um disco magnético, que é o protetor do mental dele. Então, quando ele desenvolve esse disco protetor no mental, ele pode ainda não ter um mental, mas já desenvolveu o disco protetor. Então, ele vai ser conduzido a esse terceiro plano elemental, ou energético da vida. Já é um... Aí, ele vai, essa partícula, que já passou pelo primeiro e segundo plano, vai alimentar-se de energias. Ele não se alimenta mais das essências anteriores. Agora, a alimentação já é de energias. E aí? Mas que energia é essa? Então, pode ser energia cristalina, mineral, vegetal, energia ígnea do fogo, eólica, que é o vento, telúrica da terra e aquática, que é da água. As ondas magnéticas condutoras de essência já são em si feixes de ondas fatorais. E aí vai formar polos, etc. É só olhar os vídeos anteriores, vai formar ondas policromáticas ou monocromáticas, que são em cores, né? As ondas são cores. Cada elemento tem uma cor. E aí, como eu já fiz ali no quadro, vai tendo ondas com geometrias diferentes. Pronto, o elemental. Vamos agora do terceiro plano, depois de passar por muitas fases ali mesmo naquele momento, vamos para... ele vai ser levado
Já se alimentando de energias, esse futuro ser vai ser levado para o quarto plano da vida, que é um plano dual. São denominadas de irradiações bipolares, duas irradiações, pois transportam energias elementais bipolarizadas. Depois de passar por isso tudo, ele vai ser encaminhado para o quinto plano da vida, ou o plano encantado. São denominadas de vibrações energéticas. Já são outras vibrações. Depois de passar por essas energias, absorver essas energias, passará para o sexto plano da criação, ou plano natural. São chamadas de radiações energéticas naturais, pois transportam energias da natureza. E aí, finalmente, vai ser encaminhado, transportado para o sétimo plano da criação, que é o plano celestial. São denominadas vibrações mentais, geradoras de energias, elementos, essências, fatores, magnetismos e vibrações. Quando passa para o sétimo plano da vida, vai ter esse conjunto todo junto. Vai ter vibrações mentais, essas vibrações da mente, né, mentais, que podem gerar as energias elementais, essenciais, fatorais, magnetismos e vibrações. No sétimo plano da criação, em nível planetário, veja bem, sétimo plano da criação, nível planetário, nível do planeta, do planeta, estão os 7 tronos do Criador assentados ao redor do logos planetário, denominado de divino trono das 7 encruzilhadas, ou seja, o nosso Sol. Um, dois, três, quatro. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. 7, né? 3, 4, 5, 6. 7. Então, no sétimo plano da vida, em nível planetário, estão os 7 tronos: Oxum, Ogum, Iemanjá, trono Oxóssi, trono... E agora? Vamos lá, a tabelinha. Xangô. E a sua contraparte. Oxum é a contraparte. Ogum é a contraparte, etc. Estão ao redor do trono das 7 encruzilhadas. Chama 7 encruzilhadas a denominação ao nível da Terra e ao nível da Umbanda. São 7. Trono das 7 encruzilhadas, ou seja, o trono dos 7 tronos menores que atuam na criação. É o Sol. Eles estão assentados ao redor do Sol. E a gente não vê. Na época da Atlântida, os Atlântidas viam. Por isso que muitos povos, né? Agora a gente entende o porquê de certos povos adorarem o Sol.
tem a ver, né? Porque o Sol, ele criou, através do comando do Pai Mãe Criador Primordial, outro, né? Aquela esfera como essa, mas uma esfera grande. Então ele trabalhou para construir aqui os tronos e que se dividiram, né? Ficaram dois, um positivo, negativo, ativo, passivo, masculino, feminino. No sétimo plano da criação, em nível planetário, estão os 7 tronos de Deus assentados ao redor do logos planetário, denominado de Divino Trono das 7 Encruzilhadas. Ele absorve diretamente do primeiro plano da criação as ondas vivas irradiadas pelo Criador, criando em si as condições ideais para que aqui, em nível planetário, se reproduza novamente os 7 planos da criação divina. Bem, no início do estudo aqui do livro, eu entendi, o que ele está falando aqui. Que ele absorve do primeiro plano. O que eu entendi é o seguinte. Vamos lá no início do Criador. Vamos botar aqui o Criador embaixo. O Criador, uma fonte de luz consciente. O Criador é um mental, é uma mente, é como esses certos filmes de ficção, né? Que aparece aquele ser falando bom, aquela luz assim, aquela mente, aí bota 2 olhos, uma boca e tal, né? Mas é uma fonte, não é uma fonte de luz que tem consciência. Então ele se desdobrou, ele se individualizou para começar a criação. Ele se individualizou em feminino e masculino, etc. Bom, então aí ele fez um logos pouco maior que esse. Ele fez como se fosse uma xerox, né, dele. E aí o que é que aconteceu? Ele criou uma alimentação para ele. Então, quando ele fez esse outro logos, ele começou a absorver essa luz dele, essa energia alimentícia, vamos dizer. Só que ele não fica com essa alimentação toda dele, ele pega e devolve. Algumas meditações que eu fazia, né, com o pessoal aí, eu dizia, vamos oferecer amor, e agora ele está devolvendo esse amor para a gente. É como no Brahma Kumaris, oferecemos a comida para ele, e ele devolvia naquela energia que ele absorvia da comida, ele, lógico, só recebe a energia, né, dos alimentos. Aí ele devolve para aquela comida, aí ele devolve aquela energia. Só que lá no Brahma Kumaris não sabiam o que acontece isso, né? Mas eles estavam fazendo uma coisa certa. Se nós oferecermos, não temos esse hábito, mas se nós oferecermos alimentação ao Criador, quando a gente ingerir, ela vem com maior potência. Bom, voltando aqui. O Criador, então, fez essa xerox dele, bem menor, lógico. Aí começou a absorver. Ele se mantém sempre, né? Ele é eterno, mas ele precisa de uma alimentação, uma energia. Senão a energia dele pode falhar, né? Então ele se alimenta. Aí ele devolve
a energia. Então, o que é que acontece? É uma troca. Eu não lembro se depois desse teve um outro, mas vou direto, né? Como eu não lembro, não tem importância também, porque é a mesma coisa. Aí ele, conforme a vontade do Criador, ó, tá aqui, Criador, conforme Logos ou trono, né? Ou divindade, quando a unha passa no quadro, aí dá para arrepiar. Então, estão trocando energia. Então, ele, por si mesmo, viu que poderia criar. Aí começou a criar. Aí criou os extraterrestres, que esse aqui é o 7º universo. Então, ele criou o primeiro universo, né? Mas o universo teve que ter um sol também, né? Então, Então, em nível aqui só da Terra, que é o que interessa, né? Então, vamos lá. Ele criou, se alimenta, vamos lá. Aí ele viu que conseguia criar também. Aí criou o Sol. Então, o que é que acontece? Quando eles falam, o Sol absorve do primeiro plano. Veja bem. Esse fez o Sol começou a se alimentar dele e ele também se alimenta. Então ele vai ao primeiro plano absorver o lá do trono, né? Do trono. E o trono absorve dele, porque o trono tem as partículas que ele lança por causa dele, é ele. É uma rede, uma coisa ligada à outra. Agora vocês imaginam os diversos universos todos ligados, os planetas todos ligados, as galáxias todas ligadas, as estrelas todas ligadas ao planeta da galáxia, as estrelas daqui ligadas ao planeta da galáxia, porque tem estrelas que morrem, né? Tem umas estrelas vampiras que sugam a energia das outras, ela morre, a outra morre. E ela vai ficando mais brilhante. Os astrônomos já descobriram isso. Então, você veja só, tudo ligado. Ele é ligado à Terra, ligado aos tronos, os tronos também ligados. Enfim, vocês podem imaginar, né? Com isso, dele absorver também o primeiro plano, em nível local e dentro de um universo infinito, a criação divina se repete e se multiplica, gerando todas as condições e recursos necessários para que a vida, seja dos seres, criaturas, espécies, aqui se reproduza e se multiplique infinitamente. O divino trono das 7 encruzilhadas não deve ser entendido senão como um mental, um mental planetário no qual o Criador se individualizou parcialmente, concentrando nesse mental muitas de suas qualidades divinas capazes de, por si só, gerar tudo o que foi necessário para que exista vida e os meios ideais para que ela se multiplique. Então, a individualidade do Pai Mãe Criador Primordial que colocou aqui no nosso Sol, no trono, é fé, lei, justiça, geração, criação, e que mais? Amor, né? Justiça, evolução.
São individualidades do Criador, porque o Criador tem bilhões de virtudes, né? E poderes. Aprendi muita coisa. Lá no Brahma Kumaris aprendi isso. Muita coisa. Determinação, memória, determinação, a compaixão. Eu tenho a impressão que eu fiz um vídeo aí falando das virtudes. Pode ser que eu vá fazer futuramente, novamente, né, no outro. Gente, não lembro. Que coisa. Então, se individualizou parcialmente, concentrando nesse mental muito de suas qualidades divinas, capazes de por si só gerar tudo o que for necessário para que exista a vida e os meios ideais para que ela se multiplique. Bom, eu vou parar por aqui, que ele vai dizer o seguinte aqui, ó. O nosso estudo se limitará, por enquanto, ao nosso planeta, né? Então, vou parar aqui, tá? Depois a gente continua essa parte. É longo, hein? Essa parte aqui vai ser longa. Essa parte final aqui que a gente está estudando, ela complementa o que a gente já estudou anteriormente, né? Então, o Criador se multiplica o quê? Ele se multiplica nos tronos. E como os tronos têm a mesma qualidade, o mesmo poder, né, que o Criador, ele se multiplica fazendo as hierarquias. E como essas hierarquias herdam desses tronos a mesma coisa, ele novamente faz outras hierarquias menores e assim por diante. E vai. Ele é o mental. Ser evoluído. Aqui dentro do Sol, gente, dentro do Sol, existem seres plasmáticos. Alguns se materializam, vêm para a Terra conhecer a Terra. Geralmente não é para fazer trabalho, não. É para... Por isso que naquela meditação no Sol eu senti felicidade. Aqui existe felicidade dentro deste nosso Sol. E cada vez vai evoluindo mais. Talvez por isso o Sol comece a aquecer, né? Pode ser que esse Sol, um dia, ele vai explodir. E se ele explodir, ele vai se autotransformar em partículas. E essas partículas, elas vão criar. Mas até lá, ele vai passar da dimensão que ele está para uma outra dimensão. Ele é um ser, porque ele é mental. A Terra, o planeta Terra, ele está em matéria, mas ele é um ser. Porque a outra parte do planeta Terra são dimensões sutis. Vamos falar das dimensões da Terra, então. Aqui onde a gente vive, na dimensão, ela é material. Mas as outras não são materiais. Ela já é de uma matéria mais sutil, semimaterial. Tanto que eu estou aqui
a quarta dimensão pode estar aqui, ou dentro aqui de mim, aqui, e a gente não vê. Eles vivem, a gente vive, ninguém encosta um no outro, mas está aqui. É assim. Porque no meu quarto uma vez se abriu um portal. Ora, como vai abrir um portal? Eu não entendi na época, mas depois, agora eu vi que é um portal, né? Mas como vai abrir um portal aqui? Foi um portal natural, algum ser, né, que abriu ali. É um negócio que ele se contrai, sabe? É assim, né? E ele se contrai, faz isso, é interessante. E vi na Lua 2 vezes. A Lua, lá se abriu um portal perto da Lua, não foi dentro da Lua, lógico. E eu vi o portal fazer isso e a Lua fazia isso junto. E 2 vezes na Lua. Agora eu não vou mais, porque então por causa do meu problema posso cair, estou em risco de fratura, então eu não vou lá. Gostaria de ficar olhando para ver se eu vejo novamente, né? Porque eu passei, ia no dia seguinte, quando aconteceu, eu ia no dia seguinte, outro no dia seguinte, eu ficava olhando, mas não acontecia nada. Até que, de uma outra vez, aconteceu pela segunda vez. Então, é uma matéria tão sutil, que passa a outra dimensão, que ela se movimenta. A nossa matéria é rígida, né? Dura, né? Então, quando ela passar de quarta para quinta, aqui é mais sutil ainda. Aqui também. O de quarta dimensão não vê os seres aqui, porque a luz dos seres de quinta dimensão é muito mais intensa. O de quinta dimensão não vê os seres de sexta aqui da dimensão, porque os seres de sexta dimensão têm uma energia mais intensa. Bom, então é isso. Os seres que estão vindo nos trazer informações, eles dizem que nós não sabemos nada. E esses médios que pensam que sabem muito, não sabem droga nenhuma, porcaria nenhuma. É o beabá, dá passe. Vou lá no centro, como eu ia, né? Dá passe. Vou dar um passe, vou dar um passe, vou dar um passe. Não estou dando passe nenhum, hein, senhores? Estou fazendo só o gesto, hein? O vídeo de passe é outro. Não estou nada... então aí vai lá. Fica abanando a mão, como dizia o dirigente do centro. Vocês vêm aqui abanar a mão, não sei o quê, mas vocês isso e aquilo. Queria dizer que tinham que estudar, né? Não sabem nada. Aí vai lá e lê o Evangelho, lê o livro dos Espíritos e dos médios, que aí sim, o livro dos Espíritos ensina muita coisa. A gente fica sabendo... Mas não é nada, não é nada. É o primário. Tudo aqui que a gente sabe é o primário. Agora, eles estão dando informações para ampliar o primário. Tá? Para ampliar o primário. Então, quando uma médium contou que foi levada pelo tutor dela, né? Foi levada ao centro da Terra, em que lá dentro tem um ser, mais de um. Me parece que ela falou que também tinha cristal, assim, super iluminado. Ali está a consciência da Terra. Então, a Terra está aqui viva. Então, há uma consciência. E ela está encarnada num ser como a gente, mas ela é além do que... Até é difícil de explicar. Eu entendo, mas não sei explicar, tá? É impressionante como ela o que é, e está num corpo e de raça de cor. Vocês aí que tem preconceito, hein? Aí a moça está reencarnada, não está com pele branca não, está com pele negra. Ali, quando ela esteve narrando essa experiência, eu entendi tudo, mas às vezes é difícil também explicar.
Eu também não anotei, não dava para anotar também, né? Não é difícil, você tem que ter um pouco de conhecimento. Por exemplo, você tem que entender o que é um ser mental. O que é um ser mental? Um ser mental é que você já perdeu o perispírito, o duplo etérico, perdeu tudo. O mental inferior, só ficou o teu mental superior. Não estou falando de ovoide, espírito que se autotransformou em ovoide, ou o mago negro transformou aquele espírito em ovoide. Não. Tá? É diferente. Esse mental já perdeu até aquele formato de ovoide. Ele é um mental, é uma luz. Aqui em casa eu já vi por duas vezes fachos de luz azul, rápido, muito rápido. Às vezes eles aparecem em bolas, porque tem gente que já viu aí nesses lugares que vão para ver naves, né? Então tem no trigueirinho aparecia essas bolas de uma pessoa que passou algum tempo no trigueirinho, ele já faleceu. Aí ele falava que via, são seres que não tem, é mental, ele raciocina, ele pensa, ele tem o poder de ver o nosso passado, o que a gente é atualmente, e o nosso futuro, o que vai acontecer no futuro. Ele é capaz de ver o que vai acontecer com a Terra, etc, etc. Ele pode se autotransformar no que ele quiser. Ele pode andar no universo todo. Então, uma das bases para entender certas coisas, a pessoa tem que entender isso. Jesus Cristo. Tiveram que fazer um corpo, segundo novas informações, né, dos seres, que você olhava na ocasião e era igualzinho, mas não era. Dá-se um nome, mas eu não guardei o nome, é biológico, é um troço biológico, é um corpo que ele, para que o espírito dele possa habitar, embora ele tenha nascido no ventre de uma mulher, mas ele já levou isso dentro dele para sair aquele corpo, diferente porque ele nasceu também num ser que, embora veio como feminino, mas é um ser mental também que veio num corpo. Então, esse ser podia aguentar o Jesus, porque Jesus tem uma energia muito forte e não poderia habitar aqui um corpo desses, porque ele se auto-queimaria e não poderia fazer a missão. Queimaria o corpo só, né? Então, um exemplo, Cristo, o Jesus Cristo, é um mental. Mas não existe só esse Cristo, existe milhões de Cristos como ele, fazendo o trabalho da luz. Não pense que ele é o único no universo. E esses seres que são só mental, eles já não têm, eles podem viver num planeta de luz, mas eles são universais, eles pertencem ao universo todo. Como o Pai Mãe Criador. Tudo pertence ao Criador. E o Criador pertence a todo o universo, tudo que ele cria. E os vários Cristos também. E os mentais, extraterrestres são mentais, eles pertencem também a tudo, ao universo. Extraterrestres existem os que são só mentais, engenheiros cósmicos, geneticistas também, e existem os extraterrestres que ainda têm corpo, pode não ser igual da gente, mas ainda vivem em planetas que ainda precisam ter corpo material, tá? Existem dois tipos, tá? E existem os seres que não precisam ter, extraterrestres, que não precisam ter corpo material, mas eles se fazem materiais,
para aparecer para algumas pessoas, para também vir como guias, não sei, como guias. Eles diminuem a luz deles, né? Eles diminuem a luz para vir também como guias. Naves de seres extraterrestres evoluídos são naves plasmáticas, né? Eles absorvem do espaço cósmico e fazem a nave. Se ele não quiser mais a nave, ele devolve, ele vai lá para o planeta dele e devolve para... Nada se perde no universo. E os buracos negros, os cientistas ficam dizendo uma porção de coisas, mas eu já... É que eu não lembro, mas parece que não é nada do que eles falam. E no buraco negro, né, que ele é espiral, também se vai a outras dimensões pelo buraco negro, tá? Então, mas eles dizem que é para reciclar, né, os daqui, não sei. E que alguns buracos negros já viram puxar constelações. Então tem essas duas versões, tá? Essas duas versões. Pode ser que haja diferença de buraco negro um para o outro. Um faz a reciclagem e o outro é como se fosse um portal, né? Como se fosse um portal, vai por ali. Talvez seja isso quando as pessoas, algumas que entram num túnel, né? Como eu também entrei num túnel, mas eu quis voltar, não quis seguir. E talvez seja até um dos buracos negros de transporte, né? Também pode ser. É aquilo que eles dizem, a gente não sabe nada, nada de nada. Dentro do solo da Terra, há vidas. São dimensões também. Há seres cor, como se fosse cor da Terra. Não são iguais a nós, né? Fisionomia, nem nada. E ficam ali vivendo entre eles. Quando o aeróbus, o veículo aeróbus, que é feito de matéria sutil, quer ir ao inferno, ele atravessa as camadas da Terra, né? E encontram esses seres e outros diferentes, até chegar ao abismo, até chegar ao núcleo da Terra. Onde existe, núcleo da Terra, onde existe, para quem ainda não sabe, os laboratórios de magos negros e onde estão os ovoides, os espíritos ovoides, onde tem vários tipos de inferno. Não é lá que está o umbral. O umbral está na 4ª dimensão. Do lado esquerdo, na subdivisão da 4ª dimensão, onde estão as colônias. Colônias para um lado, o umbral para o outro. Então, quem está no umbral são pessoas que também fizeram maldade, tal, mas não com uma intensidade tão alta, tão grande, como aqueles que foram lá para o abismo, como, por exemplo, esses senhores que fazem a guerra, né? Os que são obrigados a ir para a guerra é uma coisa, eles são obrigados, eles não queriam estar ali. Agora, aqueles que vão porque gostam também de matar, esfolar, os caçadores de animais por diversão, isso tudo vai para lá. Os esfaqueadores matam as pessoas com não sei quantas facadas, vão para lá, para o abismo, que fica pertinho do núcleo da Terra. Pessoas que mataram afogando os outros. Acho que estrupo não vai para lá, depende. Se matar, vai, né? Se matar, vai. Se não matar, não vai. Vai para o umbral pior. Vai lá para o umbral onde os que tomam conta são reptilianos, como um membro da família minha estava lá, acorrentado. Deixa eu ver. Os que envenenam, né, pessoas, e matam aí. Matadores em série, pedófilos em série.
A pessoa, às vezes, que comete um crime ou que faz um ato de pedofilia ou um ato de estupro, fez uma na vida. Pelo que eu entendo, esses não vão para o abismo, os outros vão, mas esses não, que fizeram a mesma coisa, mas muitas vezes não vão porque se arrependeram, não fizeram mais. Alguns até ficaram envergonhados, procura fazer para as pessoas nem saber, né? Então, eles têm uma chance ainda, tem uma coisa boa dentro deles, se arrependeram. Então, eles irão reencarnar. Não num lugar melhor, mas numa terceira dimensão. É possível que Kiko, ao reencarnarem, é possível que ele vá passar a mesma coisa que ele fez. Por exemplo, ele estrupou uma criança. Então, ele pode vir como um homem ou como uma mulher. Se veio como uma mulher, um dia quando ela sair, tem uma vida normal, tá tudo bem. E um dia quando ela sair, um cara desses malucos vai pegar ela e vai estrupar. Porque é para ela sentir o que ela fez àquela pessoa. Se ela vier como um homem, ele vai ser estrupado, não por uma mulher, né, lógico, mas por um homem. Ele pode até vir como um gay para ser até estrupado por um homem. E é assim que as coisas acontecem. É porque existe a lei que coloca tudo na balança. Se for assim, só um pouquinho assim, mas se for assim, a maldade dele for assim, aí vai tudo para lá. E lá embaixo, lá no subsolo, lá no núcleo, no abismo, ele tem divisões. Tem como se fossem portais, né? Portais, portas fechadas, com os guardiões. Uns guardiões ainda não é muito ruim da pessoa ver. Outros já tem aqueles chifres, aquela cara horrorosa que a gente vê. E é assim, quanto mais aqueles setores forem pertencerem a prisioneiros que fizeram coisas horrorosas, repetiram muitas vezes, aqueles seres que tomam conta também serão fisionomias e serão bravos, sabe? E não pode entrar lá assim não, tem que ter autorização. E dizer o porquê. Por que aquele médium está indo lá com o mentor? Aí eles falam, não, ele veio aprender, ele veio observar. Aí ficam esperando para ver se o chefão dá ordem ou não, porque tem aquele chefão que está lá guardando, mas tem o outro que está abaixo dele, que é o chefinho. Aí ele vai lá falar com ele, dá o recado do grupo, aí ele diz, então, geralmente esse grupo diz que eles vieram pela autorização do Jesus Cristo, né? Do grande, como é que fala? O grande, eles dão uma outra denominação. Não é o grande ser, é o grande, não sei. A memória, né? Não guardei. Então, que eles vêm, então quando falam em Jesus, não tem problema, eles mandam logo, não, abre logo o portal e entra. Parece que eles têm um pouco de medo, né? Parece que eles têm um pouco medo da grande luz do Jesus Cristo, interessante. Aí eles entram lá e observam, porque assim a gente obtém as informações. Aí a gente sabe que aquele que esfaqueou aquelas pessoas, ele vai com magnetismo, né? Universal, ele vai ser conduzido lá para dentro, com magnetismo. Aí ele é conduzido lá para dentro, o portal fecha, é um portal mesmo, com uma porta grande, fecha, não tem saída. Ele e outros ficam ali, aí vem uma faca, vem uma espada, vem pelo lado, ele faz isso para se afastar, e vem a outra, vem e corta, realmente é cortado. Só que o nosso corpo verdadeiro, nós somos eternos. E aí o que é que acontece? Quando o braço é cortado, no mesmo momento
ele se autocria. Se a tua cabeça é cortada, ela se autocria. Então, esses filmes de ficção que a gente até acha, que bobagem, ou alguém ri, é verdade, isso acontece lá no Abismo. Tá? Isso acontece. Se você tem a parte embaixo, também. Se você jogou uma granada em cima de alguém, você entra lá num desses portais, assim que entrar, bam, tem aquele negócio. Aí teu corpo é destruído, mas ele se autocria naquele momento. Então eles ficam assim, às vezes milhares, bilhões de anos. Por quê? Fica se esperando para ver se alguém se arrependeu, se alguém despertou e diz, e pede ao Criador, Deus, né? Falam Deus, né? Eu falo Criador porque é mais certo, mas falam, se for alguém lá da religião muçulmana, vai dizer Jeová, Jeová. Se for um crente, diz Senhor, Senhor. Não importa o nome, não importa o nome. Mas se for uma pessoa que já se note um certo arrependimento, os guardiões vão lá. Até esse grupo de médios que são desdobrados, os corpos deles, para ir lá, se eles observarem alguém que esteja arrependido, ou que diga para ele mesmo, né, eu devo ter feito uma coisa muito ruim, que já tenha entendido que está ali porque ele morreu e porque ele está sofrendo as consequências, né, do que ele fez, esse pessoal resgata, mas tem que pedir autorização. Lá ao chefão tem que explicar direitinho, porque os seres de luz não interferem no trabalho dos negativos, nas trevas. E as trevas não interferem, porque se um desses seres estiver querendo voltar para Deus, o das trevas não vai interferir, ele vai deixar que os outros da luz o levem. É assim, senhores. Então, tudo depende de nós mesmos, tudo depende de nosso pensamento e de nossas ações, e só também dos nossos pensamentos. Você pensa mal de uma pessoa, mas não vai fazer, mas pensou mal, acabou, você vai ter que responder. Por quê? Por que você... mas eu só pensei, mas você emitiu energia. Eu tenho vontade, assim, eu tenho vontade de matar esse cara aí. Bom, olha a energia saindo de você, tá? Vai se juntar uma egrégora que está por ali. E a energia foi direcionada àquele cara ali. Vocês têm que aprender isso para entender como é importante a gente ter cuidado nos nossos pensamentos, gente. Faz o seguinte, quando tiver um mau pensamento, reza. Rezar por rezar, não adianta rezar por rezar, porque só faz efeito as pessoas que têm amor dentro de si, que rezam. Mas aí, no caso, a reza seria o quê? Um preenchimento para que você não tivesse mais esse pensamento, que lhe passe um pouco aquela energia, né? Seria um mantra que ia fazer com que você, toda vez que você pensasse aquilo, você botava a oração no meio até que chega um dia que você não vai mais pensar. Ela pode atuar como um mantra. Tá? Seja uma oração aprendida ou uma oração por você mesmo. Por exemplo, eu posso fazer uma oração neste momento. Posso dizer, Senhor, obrigada por eu estar aqui, ter conseguido, apesar do meu problema de memória, mas ter conseguido levar aos interessados, né, os ensinamentos, as informações, e que eu continue assim até a minha estadia aqui na Terra. E eu peço que ajude a todos, Senhor,
a entenderem o porquê da importância. Então, eu disse isso, a importância desses ensinamentos. Então, eu disse isso. Vamos admitir que amanhã eu faço outro vídeo e diga a mesma coisa. Então, isso se torna uma oração, um mantra. Estou dando esse exemplo porque muita gente acha que, não, eu tenho que rezar, orar esse Pai Nosso, e aí aquele Pai Nosso igualzinho, aquela Ave Maria igualzinha. Não. Você pode até mudar um pouco, não tem importância. Você pode dizer, por exemplo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Você pode simplesmente dizer Ave Maria, Mãe de Jesus Cristo. Se você quiser modificar, não tem importância. Pai Nosso que estás no céu. Eu sei essa oração também, Pai Nosso que está, além. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Que eu acho até meio estranho esse. Venha a nós. Nós é que temos que ir ao reino dele, né? Então, aí se substituir essa frase assim, Pai Nosso que estás no céu. Que eu consiga ir ao vosso reino, né? Eu acho que seria até mais interessante dizer isso. Mas são opiniões, né? E então, você pode mudar um pouco. Só não pode mudar os mantras antigos, como, por exemplo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por quê? Porque os mantras antigos, eles têm até uma certa entonação que vai produzir na nossa energia através dessas palavras, porque cada letra tem uma entonação, cada palavra tem uma entonação, ela vai atuar conforme o significado desse mantra. Então, não pode mudar os mantras antigos. O mantra do que o Sai Baba ensinava, e tinha uma certa entonação, né? Tem uma certa, e é necessário dizer isso. Como os mantras budistas, que não tem afinidade, eu não tenho afinidade com mantra budista, da Shenhue, enfim, pode ser que esse bater de palma lá da igreja messiânica, o som de duas mãos bater, pode ser que tenha algum significado essa energia quando sai de bater a mão uma na outra, né? Eu sei que ao bater um lado e o outro, você está batendo o masculino e o feminino, está juntando o masculino e o feminino. Nosso cérebro tem a parte feminina e a masculina. Então pode até ser, né? Bater palma. Dizem que é muito bom unir, eu não tenho esse hábito, unir também as mãos assim. Tem muita gente que medita assim, né, também. E tudo tem um significado. É que a gente vai perdendo, no decorrer dos anos, vai perdendo as informações. Ou deturpando as informações também. Gente, uau, então, até o próximo vídeo, que vai ser a continuação dessas informações desse assunto. Paz e luz a todos. Paz e tranquilidade a todos.